Você está pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar com você? E não aquilo que você quer ouvir? Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Pai, nessa hora te pedimos. Fala conosco, Senhor. Continua a falar conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz mais uma vez. E diante do Senhor, mais uma vez, eu te peço, me esconde atrás da Tua cruz. Te dou liberdade, Espírito Santo, para o Senhor falar da maneira que o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer. Jesus, que nessa hora eu diminua, eu desapareça e seja o Senhor falando por meio de mim. Te peço, Senhor, que o Senhor me use nessa hora para ministrar a Tua poderosa palavra. E que a Tua palavra, Senhor, seja nessa noite como uma boa semente que vai ser plantada em nossos corações. E desde já eu quero dar uma ordem a todo espírito maligno que rouba a semente, que a Tua palavra saia deste lugar. Saia deste ambiente. Traz cativo, Senhor, a nossa mente para Te ouvir. Muda, Senhor, a atmosfera deste lugar, ó Deus. E que a atmosfera nessa hora seja uma atmosfera de glória, ao qual o Senhor tenha liberdade de falar conosco. E nós te dizemos, queremos Te ouvir. Você pode dizer assim: Senhor, eu quero Te ouvir. Aleluias. E o tema da mensagem que o Senhor colocou em meu coração é boas escolhas. Boas escolhas. Querido, a todo tempo nós estamos fazendo escolhas em nossas vidas. Algumas escolhas são simples, como o que vestir, o que comer, qual lugar sentar no culto. Outras escolhas não são tão fáceis assim, como, por exemplo, qual faculdade fazer, qual carreira profissional seguir, com quem casar, porque é o que os jovens mais pensam em casar. Existem escolhas que nós não fazemos, como, por exemplo, nós não escolhemos quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Nós não escolhemos quem é os nossos familiares sanguíneos. Tem escolha que nós não fazemos. Eu, por exemplo, eu não escolhi ter esse rostinho de 15 anos tendo 30, mas eu tenho. Aleluias. Existe escolha que nós não fazemos. Mas sejam elas simples ou difíceis, certas ou erradas, a todo momento escolhas são feitas. Durante toda a sua vida você vai ter que fazer escolhas. E o dicionário nos diz que escolha ou escolher é decidir entre uma coisa e outra. E o que a palavra diz sobre escolhas? Abra aí em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, o versículo é o 15. Hoje, eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O dicionário diz que escolha é você decidir entre uma coisa e outra. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos dá o direito de escolher o bem, o mal, a vida, a morte, a bênção, a maldição.
sempre vai ter duas opções: certo, errado, bom, ruim, morte ou vida, bênção, maldição, obedecer ou desobedecer. Sempre vai ter duas opções. Aleluias. E essa escolha quem faz sou eu. E essa escolha quem faz é você. Porque o Senhor nos deu o direito de escolher. Ele diz: hoje você pode escolher o bem, o mal. Hoje você pode escolher a vida ou a morte. A escolha quem faz sou eu. A escolha quem faz é você. Então temos que ter muito cuidado no que nós escolhemos hoje. Porque as nossas escolhas definem o nosso destino, definem o nosso futuro. E o objetivo nessa mensagem, nessa noite, é lhe mostrar que você tem o direito de escolha. E que você é responsável pelas suas escolhas. O objetivo dessa mensagem também é lhe mostrar que, independente de qualquer situação que você esteja passando, você pode fazer boas escolhas. Diga: eu posso, independente das situações da minha vida, fazer boas escolhas. Olhe para alguém para do seu lado e diga: você pode fazer boas escolhas. No mesmo capítulo de Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 19, o Senhor nos fala: escolha, pois. Ou seja, faça boas escolhas. Porque para eu e você ir bem, precisamos fazer boas escolhas. Mas o que acontece muito por aí é que nós queremos viver como a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não existe. Sou eu, é você quem escolhe. As boas escolhas ou não. E o versículo 19 do capítulo 30, para que não fiquem minhas palavras, eu vou ler. Neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E o Senhor diz: escolham a vida para que vá bem você e os seus descendentes. Você pode fazer boas escolhas. Eu posso fazer boas escolhas. Queridos, eu tenho um tempo e eu vou lhe dizer que eu estava deitada, já era umas 11h30. E o Senhor falou: levante e vá lá que vai mudar toda a mensagem, que eu não quero aquela que está pronta não. E eu tive que escolher. Trazer a mensagem que eu queria ou trazer a mensagem que o Senhor queria. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que você tem o direito de escolha, para te dizer que você é responsável pelas suas escolhas e para te dizer também que independente da situação que você esteja, você pode fazer boas escolhas. Porque nós sabemos, querido, que as nossas más escolhas, elas geram consequências. Sabemos de muitos exemplos que tomam decisões erradas e está sofrendo até hoje as consequências. E como a Jennifer falou aqui, abrindo o culto, às vezes está aí sofrendo, lutando, e por que Deus? Porque Deus são as más escolhas, as más decisões. Mas para que você vá bem, você precisa fazer boas escolhas. E eu vou repetir mais uma vez. Diga: eu posso fazer boas escolhas. Porque às vezes somos impregnados na nossa mente que só podemos tomar decisões erradas. Mas nós podemos
escolher bem. E a palavra do Senhor diz: escolha a vida, escolha o bem. Você pode tomar essa decisão. E eu fiquei me perguntando, Senhor, então, como fazer boas escolhas? Como eu posso fazer boas escolhas? Já que eu sou pecador, já que eu sou homem, já que eu sou limitado, como eu posso fazer boas escolhas? E eu quero lhe dizer que eu e você podemos fazer boas escolhas fazendo da palavra do Senhor a base para as nossas decisões. Você pode tomar boas decisões quando você pegar a palavra e ela ser a base para as suas escolhas. Ninguém que tomou decisões baseadas no que Deus queria se deu mal. Todas as pessoas que fizeram escolhas como base a palavra se deram bem na vida. E nós sabemos, nós conhecemos. E eu e você podemos escolher bem quando nós priorizarmos o que a palavra diz. E eu estava sentada na minha cozinha e o Senhor me dizia: diga para o meu povo, aleluias, que não é o que você acha. Que não é essas pessoas que fazem live em Facebook com revelações que deve ser o guia para as suas decisões. Desculpa, não são esses pregadores aí que ninguém sabe a vida de YouTube que deve ser a base para as suas decisões. A base para a decisão da igreja ainda é a palavra. Você pode pegar a palavra aí? Pegue a Bíblia. Pega a Bíblia, levante ela aí. Pega a Bíblia e diga para que Satanás ouça: é a palavra. Diga: é a palavra. É a base da decisão do crente. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quer fazer boas escolhas? Tome a palavra como base para as suas decisões. Abra em Salmo 119. Aleluias. Vocês estão me ouvindo? Salmo 119. Versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. As nossas escolhas devem ser feitas com base na palavra. Está com dúvida de algo? Não corre. Me revele aí, irmã, o que eu devo fazer. Me revele aí, irmão, o que eu devo fazer. É a palavra. Ela tem a resposta para todas as suas perguntas. Todas as suas dúvidas. É a palavra. Ainda é a palavra de Deus. Ela não mudou. Ela continua afiada como uma espada de dois gumes. É a palavra do Senhor que tem que lhe dar direção. É a palavra do Senhor que tem que ser a base para as suas escolhas. É a palavra de Deus. Ela é luz. O que é que a luz faz? Ela dá direção. Ela é luz, ela te dá visão. É ela que vai clarear os seus caminhos para que você não pise em pedra, não pise em buraco, para que você não tropece. É a palavra, querido. É a palavra de Deus. Quando eu tinha 17 para 18 anos, como todos os jovens, queria namorar para casar. E apareceu um jovem, como apareceu aqui no teatro. E tudo o que eu queria era namorar. Eu não vou esconder não, com uma menina de 17 anos que quer namorar mesmo. E eu fui buscar na palavra do Senhor
se eu devia namorar ou não. E não precisou ninguém me dizer. Quem me disse foi a palavra de Deus. E a resposta de Deus foi não. E na hora eu não gostei, na hora angustiei, chorei, mas eu decidi obedecer à palavra. E hoje eu louvo ao Senhor, porque eu não busquei orientação em minhas emoções, em ninguém. Eu busquei orientação na palavra e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vou fazer 8 anos de casada, tenho 11 anos com o Wilson. Tenho uma família. Sabe o que é isso? É você ouvir, é tomar decisões com base no que a palavra diz. E a minha boa escolha foi feita porque eu ouvi o que a palavra disse. A palavra, ela nos mostra para onde ir. Ela guia. Como fazer boas escolhas. Tenha como base a palavra. Como fazer boas escolhas. Não siga o seu coração. Se eu tivesse seguido o meu coração, as minhas emoções, tivesse namorado com aquela pessoa que eu queria, eu te digo, com certeza eu não estaria aqui. Então as minhas escolhas, as suas escolhas não devem ser com base no nosso coração, na nossa emoção, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Porque em Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração do homem, ele é A igreja está aí? O coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Então que as suas escolhas, que as suas boas escolhas, para elas serem boas escolhas, não podem ser feitas segundo a minha e a sua emoção, segundo as nossas vontades, segundo o nosso coração. Por quê? Porque em Provérbios capítulo 14, aleluias, aleluias, Provérbios capítulo 14, o versículo é o 12. Por que que as minhas boas decisões, para tomar boas decisões, eu não posso seguir o meu coração, as minhas vontades? Por quê? Porque o versículo 12 do capítulo 14 de Provérbios diz: há caminhos que parecem certos para o homem, mas acabam levando para onde? Para a morte. As minhas boas escolhas, elas só vão ser boas escolhas quando eu não pôr o meu coração, o meu sentimento para tomar decisões. Como fazer boas escolhas, Kelly? A palavra é a sua base, é o seu guia, é quem lhe orienta. Como fazer boas escolhas, Kelly? É não seguir o coração, não seguir as suas vontades. E seguir sempre o quê? A palavra de Deus. E eu quero te dizer que é possível sim fazer boas escolhas. E como um exemplo de alguém que fez boas escolhas, eu vou te falar de um jovem que diante de muitas situações da vida, ele fez boas escolhas. E esse jovem é o José. Gênesis capítulo 37. Aleluias. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficaram perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja os seus irmãos, os animais vão bem e me traga notícias. E José foi. Aleluias. E José foi obedecendo ao seu pai Jacó. Só que como eu e vocês conhecemos a história, José, ele era invejado pelos seus irmãos.
Porque o Jacó amava muito e os seus irmãos tinham inveja do amor de Jacó para ele. E para completar, para ser a última gota, Jacó fez uma túnica para o José e foi que acabou com tudo, com a inveja apareceu mais ainda. Em um determinado dia, Jacó falou: José, vai lá ver os seus irmãos no pasto e me traz notícia. E a palavra do Senhor nos diz que quando os irmãos de José o vê vindo, planeja a sua morte. E o Rubens, não querendo que o mate, deu a ideia de lançar no poço para que ele pudesse voltar e salvar José. E eu quero te dizer que José foi lançado no poço. Querido, ele não foi colocado no poço, ele foi jogado, então o seu corpo feriu. Ele sofreu. Ele foi traído pelos irmãos. Pense você ver o seu irmão de sangue lhe jogando no poço, querendo lhe matar. E José passou por isso tudo. Quando pensa que vai acabar, que a situação vai ficar favorável, os irmãos tiram ele do poço e vendem ele como escravo. E eu quero te dizer que José teve a sua vida mudada assim em segundos. Perdeu a sua liberdade. Foi ser escravo em terra estranha. Foi arrancado do seu meio familiar. Foi arrancado dos braços do seu pai. José passou por muita dificuldade. E eu sei que eu e você também passamos. E como um exemplo de alguém que fez boas escolhas, eu quero te dizer, José. Diante das circunstâncias, José tinha motivo suficiente para ser um revoltado. Para se revoltar. E muitas das vezes passamos por dificuldades e a nossa escolha é se revoltar. Se revolta contra Deus. Não, Kelly, eu não me revolto contra Deus. As minhas atitudes, as suas atitudes que mostram as escolhas que nós fazemos. Quando estamos passando por um problema e nós começamos a questionar, cadê Deus? Por que Deus? Por que Deus não faz? Por que Deus não moveu? Por que Deus não livrou? Nós estamos nos revoltando contra Deus. E o José tinha motivos para ser um jovem revoltado. Mas ele escolheu fazer boas escolhas. Ele não se revoltou. Eu olhei, eu li, eu reli, não encontrei nenhum versículo onde José está revoltado, se maldizendo da vida, porque eu, Senhor, porque esse poço, porque essa luta, não. E o versículo 2 do capítulo 39 me chamou a atenção. Gênesis 39, versículo 2 diz: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ele ia muito bem em tudo. Uma pessoa revoltada não está muito bem com nada. Mas a palavra do Senhor diz que José ia muito bem em tudo. Então ele escolheu não se revoltar. Eu não sei, querido, qual é a sua luta. Eu não sei, querido, qual é a sua adversidade. Não sei se você está no fundo do poço, figuramente falando. Não sei se é dor, se você foi traído, se você foi desprezado. Eu não sei qual é a sua angústia. Mas o que eu quero te dizer é que diante dessas circunstâncias você pode fazer boas escolhas. E a escolha que José fez foi não se revoltar. Ele foi bem em tudo. Você pode ser bênção de Deus. Você pode escolher ser bênção de Deus. Foi o que José escolheu. Ele escolheu ser bênção de Deus na vida do Potifar. Ele podia dizer: eu fui arrancado da minha família, eu vou ser bênção para esse homem que é meu dono. Mas José nos dá uma lição. Que diante da adversidade, diante do problema, diante da luta, ele não escolheu estar ali, mas ele fez escolha. Ele: vou ser bênção. Levante sua mão e diga: eu posso ser bênção, independente das circunstâncias. Você tem escolha. Você tem escolha. Você tem escolha. E
E a primeira boa escolha que o José fez foi não se revoltar. A segunda boa escolha que o José fez foi ser bênção na vida das pessoas. Querido José, ele foi bênção para Potifar. Depois, seguindo a história, ele foi preso. E aonde ele estava, lá no cárcere, ele foi bênção também. Não importa onde você está plantado, seja bênção. Não importa se está doendo, escolha ser bênção. Escolha ser guarda-chuva de alguém. Escolha liberar uma palavra de bênção para a vida de alguém. Porque eu e você podemos fazer essa boa escolha. Como eu posso ser bênção para as pessoas? Ajude. Ajude quem está precisando de ajuda. Ame pessoas. E as minhas atitudes é que revelam se eu amo ou não. E eu lhe digo, querido, eu tinha tudo para ser uma maldição. Aleluias. Eu tinha tudo para escolher não ser bênção. E quem conhece a minha história sabe que eu tinha tudo para escolher não ser bênção. Mas sou eu que faço as minhas escolhas, é você que faz suas escolhas. E eu escolho todos os dias ser bênção na vida de alguém. É uma mensagem de bom dia. É um vem aqui, vamos conversar. Nós podemos ser bênção. E a igreja não pode se perder. Eu sei, querido, que você queria estar aí, talvez para ouvir uma palavra que você vai vencer, que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que você pode ser bênção onde você foi plantado. Porque você é o José dessa geração. Porque você pode ser bênção na sua casa, bênção na sua família. Mesmo que todos tenham te maltratado, você pode ser bênção. E essa boa escolha eu posso fazer, você pode fazer. E o Senhor nos convida a fazer nessa noite. Olhe para alguém e diga, seja bênção na minha vida. Faça essa boa escolha, seja bênção na minha vida. Porque é isso que o Senhor quer que eu e você faça. Aleluias. E o José foi bênção para Potifar, o José foi bênção lá na prisão. E eu e você somos o José dessa geração. E podemos sim escolher ser bênção, independente da situação. Aleluias. Glória a Deus. E a vida de José continuou. E ele fez uma terceira boa escolha. E a terceira boa escolha que José fez está aí no capítulo 39. Agora o versículo 7. Ele já era escravo, já estava na casa do Potifar. E o versículo 7 nos diz: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. E ele recusou, dizendo assim, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele, aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois você é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Qual foi a terceira boa escolha que José fez? Ele escolheu não ceder às tentações. Querido, no curso da nossa vida cristã, nós vamos ser tentados. Nós temos um adversário, Satanás, ele vai nos tentar. Ele tentou Jesus, ele não vai tentar a mim e você. E diante das tentações, nós podemos sim fazer escolhas, e boas escolhas. E o José, ele escolheu não ceder. Ele escolheu não ceder à mulher de Potifar. Talvez a sua tentação aqui nessa noite não é a mulher de Potifar. Você sabe das suas tentações. Eu quero te dizer que você pode sim não ceder. Como José não cedeu, você pode não ceder. Por quê? Porque eu posso fazer boas escolhas. Você pode fazer boas escolhas.
E no versículo 8 diz que José não cedeu, ele recusou. Então, quando Satanás apresentar as tentações, você pode escolher bem e não ceder, recusar os pratos oferecidos por ele. Então, como não ceder às tentações? Kelly, já que se as tentações vão vir, o que é que eu posso fazer para não ceder às tentações? Está no livro de Tiago. O capítulo é o 4. Como eu ceder, não ceder às tentações? Como não ceder às tentações? Resista. 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 Satanás vai apresentar as tentações e você vai fazer o quê? Resista. Jovem, resista. Ele vai impulsionar, impressionar, pressionar, mas você pode resistir, resista. Resista às tentações, resista. Porque quando você resiste, ele foge. A palavra diz, se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Como jovem você pode não ceder às tentações? Resistindo. Aleluias. Você pode repetir, diga eu vou. Mas diga com fé, diga eu vou resistir. Essa boa escolha você pode fazer, igreja, resistir. Deus está vendo as suas lutas, o Senhor ministra no meu coração. Deus está vendo as suas lutas. Deus está vendo as suas guerras, as suas pelejas. Deus sabe o quanto você tem lutado para não ceder às tentações. Mas há nessa noite um comando do céu para a sua vida. E o comando do céu é esse: resista. Resista. Porque quando você resiste, ele foge. Como não ceder às tentações? Fuja. Versículo 39, lá do livro de Gênesis. Capítulo 39, versículo 12. Então a mulher de Potifar agarrou ele pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele fugiu correndo. Quando as tentações se aparecerem diante de você, fuja. Não ache que você é o bam da parada, que você vai resistir. Fuja. Fuja da aparência do mal, fuja. Se aquilo te faz pecar, fuja. Você sabe o que é a sua tentação, então fuja, jovens, fuja, fuja. Porque José fez essa boa escolha, ele fugiu e eu e você podemos fugir. Quer ceder às tentações? Fuja. Fuja. Aleluias. Eu quero ler 2 Timóteo. Um conselho de Paulo para Timóteo e para mim, para você nessa noite também. 2 Timóteo. O capítulo é o 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. E o versículo é o 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem ajuda ao Senhor. Fuja. Fuja da aparência do mal, fuja das paixões carnais, fuja, faça essa boa escolha. Aleluias. Eu namorei 4 anos. E eu sei que Satanás, ele apresenta as suas tentações, mas quando nós decidimos obedecer a palavra, nós nos damos bem. E eu namorei os 4 anos e não pequei,
Porque eu sou mais forte? Não. É porque quando nós escolhemos fazer boas escolhas com base na palavra, nós somos abençoados. E muitas vezes eu tive que fugir. O meu esposo teve que fugir para não ceder às tentações. Fugir, muitas das vezes, querido, pode parecer uma atitude covarde. Mas eu quero te dizer que não é. Porque se a palavra diz fuja, fuja. Se esse celular jovem é uma tentação na sua vida, fuja dele. Me dê ele para mim. Aleluia. Se as más amizades é uma tentação, fuja delas. É melhor ficar sozinho fisicamente e tendo Deus do seu lado, do que estar rodeado de pessoas e estar numa vida de pecado, fazendo más escolhas. Então fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que você sabe que você não vai resistir. Porque se a palavra que nos guia nos diz fuja, fuja. Aleluias. Aleluias. Fuja. Mas fuja ligeiro. O Senhor ainda ministra no meu coração. Fuja ligeiro daquelas conversinhas, ó. Daqueles elogios, ó. Fuja, fuja, fuja. Fuja, faça essa boa escolha, fuja. E lembre-se, todas as escolhas têm seus resultados. Todas as escolhas têm as suas consequências, porque escolhas definem destino. Se o José tivesse feito outras escolhas, a não ser essa que eu tinha dito aqui, talvez a história, com certeza, a história dele não seria essa que está escrita. Mas ele fez boas escolhas e eu e você podemos fazer também. José foi um jovem que fez escolhas e muitas delas aparentou estar perdendo. Por escolher não ceder à mulher de Potifar, ele foi preso. Mas todas as nossas escolhas têm consequências lá na frente. E como resposta para as boas escolhas que o José fez, Deus o fez governador do Egito. Deus honra quem escolhe obedecer a palavra. E o José, ele escolheu honrar os princípios da palavra. E por causa disso, ele foi colocado em uma altura bem grande. Ele era governador de todo o Egito. As escolhas boas que você faz aqui hoje não está sendo em vão. E lá na frente você vai colher os frutos de boas escolhas hoje. Eu vou repetir mais uma vez porque é culto de jovem para jovem, glória a Deus. Eu escolhi, com base na palavra, esperar até o casamento. E eu tinha vergonha antes de falar isso, porque foi impregnado na minha cabeça que era mico, casar virgem. Mas eu escolhi esperar segundo a palavra do Senhor. E o que eu colho hoje é um casamento abençoado, sólido, para a glória de Deus. Por quê? Porque toda boa escolha que você faz lá na frente, você vai conquistar os frutos. Então diga, eu posso. Diga de novo, diga, eu posso fazer boas escolhas. Como? Palavra. Ali, você pode aplaudir a Jesus? Aleluias. E eu concluo dizendo, escolhas são feitas todos os dias. E elas têm consequências, sejam boas ou ruins. Mas como cristão que somos, nós temos a palavra como a base para as nossas escolhas. Escolha obedecer a Deus, escolha o bem, escolha a vida e colha os frutos das boas escolhas. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.